Olá, meu nome é Davi Arcoverde, eu sou especialista em gestão e marketing em negócios na área da saúde e eu queria falar com você sobre a atração de clientes, novos clientes para quem já tem algum cliente e clientes de repente para quem não tem ainda nenhum cliente, tá? Primeiro, saiba que é muito comum, é muito normal para pessoas formadas na área da saúde, assim como eu, como você, a gente ter dificuldade, né, na aquisição de clientes. Por quê? Porque provavelmente você não teve uma disciplina que falasse sobre isso na sua faculdade. Então essa é uma das grandes falhas que a gente teve, que vem da nossa formação. O que a gente pode fazer é daqui para frente. Então eu tive muito problema em toda a minha vida nessa parte de negócios. Tá? E eu confesso a você que a maioria dos meus clientes, logo na fase inicial da minha carreira, eles vieram de forma muito aleatória. Então existem basicamente duas formas de você conquistar cliente. Uma delas é aleatória, numa coisa muito comum chamada sorte, tá? Que provavelmente você já teve ou se não vai ter ainda, tá? Mas de repente aparece um cliente do nada, né? Ele foi indicado por uma pessoa que você não vê há 10 anos e aí de repente você consegue aí seu primeiro cliente, seu segundo cliente, terceiro cliente. Existe outra forma, que é a forma não aleatória. É quando você utiliza processos e sistemas bem alinhados e ajustados para conquistar esses novos clientes. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou falar de 5 passos para você conquistar e atrair seus clientes. O primeiro passo é você definir o seu serviço. Como assim definir o serviço? Olha, você precisa pensar em que você é especialista. E veja, eu não estou falando agora de ser especialista no sentido de uma pós-graduação, mas o que você tem afinidade, no que você realmente é melhor do que outras coisas. E aí eu não estou falando de ser melhor do que outras pessoas, estou falando no que você é ou ou gostaria de ser visto como bom, como muito bom, tá? Então, defina isso primeiro, porque você não tem como ser bom em tudo, é impossível. E você utilizar simplesmente o rótulo do profissional, terapeuta ocupacional, nutricionista, né, psicólogo, só isso é muito difícil que você se destaque. E aí a gente não está falando daquela forma aleatória, a gente está falando agora de uma rotina, para que você a partir de agora torne o processo de adquirir novos clientes uma coisa consciente, tá? O segundo passo é o passo da atração. Atração significa ainda atrair a atenção das pessoas. Não estou falando ainda de cliente, tá? Primeiro você faz com que pessoas conheçam você. Basicamente é o seguinte: se você definir muito bem a primeira etapa, a fase da definição do serviço, agora é a hora em que você avisa as pessoas que têm a necessidade daquele produto específico, tá? Que você existe. Então, não faltam pessoas que necessitam de um profissional, por exemplo, terapeuta ocupacional especialista em autismo, por exemplo, em criança autista. Então, existem profissionais psicólogos que trabalham especificamente com depressão. Então, se você define o teu serviço, agora você vai conseguir jogar informações, lançar informações que vão atrair especificamente aquele público, tá? Então, muito importante agora você pensar mais duas coisas. Primeiro, tem o tipo de exposição que você vai utilizar e que canal você vai utilizar para a exposição. Lembrando que o propósito nessa fase é atrair a atenção das pessoas, tá? Canais. Os canais mais importantes são os canais offline, né, mídia conhecida, televisão, rádio, mas os canais digitais agora cada vez mais em voga. Então você tem as redes sociais diversas, Facebook, Twitter, tá? Você tem um blog, por exemplo, você pode utilizar também. Tá? Existe a parte paga e a parte não paga, mas em outra ocasião a gente fala um pouquinho sobre isso. Você pode utilizar um tipo de exposição que seja mais extrovertida, por exemplo, né? Mais voltado para o entretenimento. Você pode utilizar um estilo mais polêmico, você pode utilizar posicionamentos diversos. Você pode também utilizar um modelo mais vitrine, ou seja, você pode se expor mais de forma mais informativa, de forma a se apresentar, né, como uma fachada. Por exemplo, se fosse offline seria uma fachada, se fosse no digital seria um site, um blog bem construído, tá? Então essa é a etapa da atração. Vamos falar agora da terceira etapa. A terceira etapa, o terceiro passo, é o passo da conversão dessas pessoas que você atraiu em contato. Como assim? Olha, talvez várias pessoas passaram na sua vida e de repente um dia você para no meio da noite e pensa assim: caramba, aquela pessoa que eu conheci há 2 anos atrás, de repente na casa de um grande amigo meu, como é que eu falo com aquela pessoa?
E aí, se você não anotou o telefone, você praticamente vai ter um trabalho enorme para encontrar essa pessoa de novo. Então, no meio do negócio é a mesma coisa, você precisa ter os contatos de todas as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, em algum momento, você vai perder o contato, a pessoa esquece que você existe, você às vezes nem lembra que a pessoa passou lá também, então você precisa criar listas de contatos. Tá? E aí, isso é muito importante porque agora a gente vai entrar no quarto passo, que é o passo do relacionamento. As pessoas que você criou essa lista, que você agora anotou os contatos, você agora vai se relacionar com elas. Esse relacionamento ele tem duas vertentes aí. A primeira é de se relacionar especificamente. Imagina agora você que tem um namorado, uma namorada. Imagine você passar um mês sem falar com essa pessoa, menos uma semana sem falar com essa pessoa, sem ligar, sem mandar um WhatsApp. Olha, acabou o relacionamento, é ou não é? E aí, imagine agora, mesma coisa para o teu cliente, você precisa se relacionar com ele para que você seja lembrado, tá? O outro lado dessa história é o seguinte, você também, nesse relacionamento, você pode mandar conteúdos relevantes, coisas importantes, coisas teóricas, de repente, daquela área do conhecimento que você se define ou se diz especialista, e aquilo vai gerar na pessoa um senso de respeito, ele vai atribuir a você autoridade em relação àquele tema. Então isso é muito importante. O último passo é o passo da proposta. Olha, se você atraiu as pessoas certas, né? Se você converter essas pessoas em contatos, se você se relacionou com essas pessoas da forma correta, se você construiu sua autoridade, em algum momento essas pessoas elas vão ter certeza de que você é a pessoa certa para elas conversarem, para elas terem um contato um pouco mais avançado. E aí alguns ligam para você, outros procuram a clínica, né, mandam uma mensagem. Essa é a hora que você tem que se dispor a fazer uma avaliação. Tá? Então você agora tem recursos para fazer uma avaliação e de repente, uma avaliação eu digo no aspecto mais preliminar, mas de repente de propor, de ter uma proposta, de entregar à pessoa uma proposta. Eu recomendo sempre que seja uma proposta por escrito, em que você diz à pessoa o seguinte: olha, os benefícios que eu vou entregar para você, né, a terapia que a gente vai utilizar, os métodos que a gente vai utilizar, tá? A rotina da gente será essa, essa e essa. Os benefícios que você vai ter são esses, esses e esses. E aí, por último, você está preparado para apresentar o preço à pessoa. Você já apresentou os benefícios e, por último, você apresenta os preços. E aí você vai ouvir aquela expressão tão comum chamada do vale a pena. Tá? Se você apresenta só o teu preço e a pessoa não entendeu de fato a magnitude dos benefícios, de repente ela pode talvez dizer o seguinte: eita, está caro, não vale a pena. Então a ordem é essa: primeiro você diz qual é o benefício e depois você diz quanto custa por aqueles benefícios. Olha, se você cumprir tudo isso que eu lhe falei nessa sequência, tá? Lembrando, não se esgota por aí, existe muito mais que você vai precisar entender dentro de cada um desses tópicos que a gente falou, tá? Mas tudo isso pode te ajudar muito a você conquistar os seus novos clientes, quiçá você que não tem seus clientes, você começar aí a ter os seus primeiros clientes, tá? Tenha uma boa sorte, eu recomendo que você assine o nosso canal e você fique por dentro, fique ligado em todos os conteúdos que a gente vai lançar aqui para você, tá bom? Até logo!